Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com a nova temporada do Conecta PT. Agora é diário, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E você acompanha em multiplataforma. O Conecta é um jornal diário do PT Ceará. Nesses tempos de fake news, os dirigentes, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores precisam estar sempre bem informados. Aqui você vai acompanhar tudo o que está acontecendo no governo Lula e no governo Eumano. Ações dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos, atividades partidárias e a atuação em luta dos movimentos sociais em nosso estado. Convidamos você, petista ou simpatizante, a fazer parte deste projeto. Assistindo nosso ao vivo, interagindo em nossas redes e compartilhando nos seus grupos. Seja companheiro e companheira do Conecta. Estamos iniciando mais um TBT do PT e eu estou tendo a honra de receber o companheiro José Genuíno, trazendo aqui para o TBT do PT. Vem sempre as pessoas, os militantes históricos, grandes nomes dentro do Partido dos Trabalhadores, mas trazer você aqui, um dos fundadores do partido, é muito gratificante. Então, agradeço demais a sua disponibilidade em ceder o seu tempo para gravar e contar um pouco da sua história para a gente aqui na TV PT. A satisfação e a honra é minha. Para mim, a relação com o PT, com a minha vida, com a militância, é uma questão de vida. Eu não me imagino viver sem estar lutando no PT, sem fazer política, sem lutar contra esse sistema opressivo e explorador e por uma alternativa socialista, democrática, pluralista, humanitária, libertária para a humanidade e para o povo brasileiro. José Genuíno, quem não conhece a sua história, principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores, mas eu gostaria mesmo de contar desde a sua infância. Você é meu conterrâneo ali, natural de Quixeramobim, então você saiu de Encantado e resolveu criar a sua história, como foi para você ali no movimento estudantil e hoje ser quem você é, e principalmente vindo com esse de fundador do Partido dos Trabalhadores. Olha, a minha história nasceu de uma vontade quebrantável de estudar, de sair daquela situação de filho mais velho de uma família camponesa e buscar, através da educação, através da escola, através da alfabetização, uma maneira de se emancipar. E eu sempre registro que foi muito importante essa minha caminhada, no início dela, pelo menos, o conhecimento que eu tive, a vivência que eu tive, a solidariedade que eu tive, o apoio que eu tive do ex-padre Salmito, que agora é só João Salmito, em Senador Pompeu, quando eu saí para estudar. E aí eu estudei o ginásio em Senador Pompeu e, ao terminar o ginásio, para fazer o que era científico colegial, eu vim para Fortaleza. E, ao chegar em Fortaleza, como eu iniciei o processo de escola com 12, 13 anos, eu apressei, eu acelerei, através do artigo, fazendo o artigo 99, que era o supletivo, né, que chamava-se Madureza, aqui em Fortaleza, particularmente a partir de 64, 65. Então, eu vivi aqui em Fortaleza momentos cruciais que me marcaram. O golpe de 64, vivi a minha experiência no Colégio Municipal, ali na Praça do Carmo, o antigo Colégio Municipal de Fortaleza, vivi minhas experiências a partir do momento que eu precisava sobreviver, e a sobrevivência aqui era muito difícil, eu tive que ser funcionário da IBM para sobreviver, quando eu trabalhei no cadastro do antigo IBRA, que virou depois INCRA, né? E fazendo o processo de computação. E quando eu entro na universidade, em 67, já entro com uma visão política marcada pela crítica à ditadura, marcada por aqueles valores de um
da busca da justiça, da solidariedade, da liberdade, até porque a influência da minha origem e da situação da minha família acabava me incutindo uma visão de buscar uma alternativa para milhões e não apenas para a família. Isso foi muito forte quando eu entrei na universidade em 67. E a minha entrada na universidade foi, de maneira súbita, presidente do centro acadêmico no primeiro ano e depois presidente do DCE, e depois eu fui para a Uni, num período de efervescência, um período muito rico que deixou muitas lições, que foi o período de 67, 68, que eu vivi intensamente em Fortaleza. Eu vivi aqui em Fortaleza 5 anos, mas esses 5 anos abriram as portas, as minhas portas e todas as janelas para o mundo. E Fortaleza foi um ponto de passagem para o mundo. Eu saí daqui clandestino, após o ato institucional número 5, e fui para São Paulo. Ir para São Paulo significava abraçar todos os caminhos, enfrentar todas as veredas, passar por todos os empecilhos e labirintos que eu vivi, principalmente já com uma militância política definida. Nesta época, eu era militante do Partido Comunista do Brasil. E aí surge a ideia de criar um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, realmente, como foi para você criar a sua história política em São Paulo? Sair aqui do Ceará e criar, ser uma grande referência e ser um dos deputados federais mais bem votados no país? Olha, eu tive o privilégio e a sorte de conhecer São Paulo em 2 momentos muito marcantes. Eu conheci São Paulo durante 1 ano e meio na clandestinidade. Quando você vive numa cidade clandestinamente, você conhece todas as veredas, labirintos da cidade. Eu conheci São Paulo durante o ano de 69 e 70, até o meio do ano, quando eu fui para a guerrilha. E ao ser preso e passar pelas barbaridades da tortura, eu cumpri pena de 5 anos, maior parte do tempo em São Paulo, foram 9 meses em Brasília, 2 anos e meio em São Paulo, e o resto aqui no Instituto Paulo Sarasate, que me trouxeram para cá como punição. E voltei a São Paulo quando fui, pela primeira vez, ter um emprego formal, com carteira de identidade. A minha carteira de trabalho é de São Paulo. Eu nunca tinha votado e votei pela primeira vez em 82, quando eu fui candidato, e votei em mim e no Lula para governador. E a minha experiência como professor de cursinho em São Paulo. Eu fui professor de cursinho durante 5 anos, virei corintiano exatamente naquele momento, que eu dava aula no cursinho Equipe. E a fundação do PT, para mim, foi um momento muito forte. Primeiro porque eu via esse fenômeno do PT despertando as atenções, os corações, a expectativa de ter um partido que representasse uma alternativa transformadora. Eu vinha de uma experiência revolucionária, que tinha sido derrotada com uma repressão violenta. Vinha de um período de cadeia. Portanto, a fundação do PT, os debates sobre a fundação do PT, os caminhos para a construção do PT, foram caminhos muito marcantes para mim, até porque quando eu entrei no PT, eu entrei com uma posição à esquerda. E essa posição à esquerda, eu fui militante do PRC, Partido Revolucionário Comunista, e atuava no PT numa linha de tensionamento, inclusive com a maioria do PT, que era o Lula, dirigida pelo Lula. E eu fui vivendo intensamente a experiência do PT. Quando fui eleito pela primeira vez em 82, como deputado federal, né? E eu nunca esqueço que o meu primeiro discurso na Câmara foi intitulado Marx Vive, falando do centenário da morte de Marx, de 1873. E lembrando também que, nesse processo, a grande mudança de qualidade foi quando eu fui eleito para a Constituinte, e eu trabalhei intensamente para que a atuação do PT na Constituinte, que eram 16 deputados, marcasse uma forte presença na redefinição dos rumos do país. E é interessante que as pessoas entendam que a gente vivia um momento de ebulição democrática no país. Campanha das diretas, apesar da derrota, colégio eleitoral, que elegeu o Tancredo, o PT não foi, nós não fomos ao colégio eleitoral, o fracasso do Plano Cruzado, que marcou profundamente uma frustração no país, e o fato do PT ser um partido de oposição àquela transição pactuada. E eu defendia muito isso, que o PT não podia pactuar com uma transição pelo alto. E foi uma experiência muito rica. Eu acho que o PT, não é por acaso que quando em 88 ele elege várias prefeituras e elege o Lula, quase elegeu o Lula em 89, passando para o segundo turno, foi o momento em que o PT alcança a maturidade,
uma maturidade política em que ele precisava defender o projeto para o país e se colocou numa das campanhas memoráveis do PT, que foi a de 89, Lula lá. E aquela experiência eu vivi intensamente. Vivi intensamente e, naquele momento, eu já tinha uma rica experiência no parlamento e fui fazendo as reflexões de como eu que vinha de a resistência armada, eu que passei pela clandestinidade, eu que estava no parlamento, e ao delinear toda a potencialidade do parlamento, eu vivi o limite do limite. Né? Eu costumo dizer que 2 experiências eu vivi no limite, foi a preparação da guerrilha e o parlamento. E eu vivi no limite até para compreender os impasses, os dilemas e os aprendizados que a gente tira dessas experiências. E o PT, para mim, foi muito importante. Um partido que nasce do povo trabalhador, que nasce das classes trabalhadoras, com a ideia de não ser domesticado pela classe dominante, nem ser liquidado pela classe dominante, como foram liquidados as experiências da resistência armada do período da ditadura. E o PT foi criando esse caminho. E esse caminho, ele vem se desenvolvendo ao longo desses 43 anos. E o PT sempre caminhou numa encruzilhada. Ora ele ganha, ora ele perde. E ora a classe dominante quer derrotar o PT, como foi no Mensalão, como foi na Lava Jato, ora quer liquidar o PT, ora o PT dá a volta por cima, como aconteceu com a eleição do Lula para o 3º mandato a presidente da República, e agora sempre se coloca em encruzilhadas, porque o PT nasceu de um desejo de soberania do povo, de um desejo de rebelião popular, de um desejo de realizar transformações radicais e estruturais da sociedade. E a gente caminha no fio da navalha, em muitos momentos, numa verdadeira encruzilhada. Então, como você falou, realmente o PT voltou. É um desafio, nós estamos vivendo um dos melhores momentos do Partido dos Trabalhadores. E você, como um fundador, contou um pouco da sua história, mas em relação ao Partido dos Trabalhadores, ele está atualmente da forma que foi idealizada lá no início? Olha, eu costumo dizer que o partido tem que se comparar com a vida humana. Tem a infância, a adolescência, a maturidade, e tem horas que, nesse processo dialético, ele vai amadurecendo, ele vai tirando lições, ele vai fazendo as suas autoavaliações. Eu acho que o PT é uma experiência vitoriosa. No entanto, ele não está pronto. E seria um equívoco um partido constituído por homens e mulheres, lutadoras e lutadores, está pronto. Ele nunca está pronto. Ele é um partido que está construindo várias possibilidades. Eu acho que nós estamos diante de uma grande possibilidade histórica, que é o Lula 3. Agora, o Lula 3, produto de uma aliança ampla, é necessário que a gente construa um polo à esquerda dentro da aliança ampla. É necessário que o povo brasileiro se manifeste nas ruas. É necessário que a gente tensione essa governabilidade para um processo de participação popular. Neste sentido, eu acho que o PT tem que fazer um debate sobre a atualização da sua linha política, a atualização do seu programa, a mudança na sua estrutura organizativa, investir na volta às raízes do PT, do movimento de massa, do movimento popular, do movimento de bairro, do movimento camponês, do movimento da juventude, e se colocar diante de uma nova realidade que coloca desafios enormes, que é o modelo econômico, o modelo político e ideológico do neoliberalismo. Este modelo coloca desafios enormes para um partido de esquerda, na medida em que o capitalismo neoliberal não só quer explorar, ele quer ganhar as consciências para o seu projeto. E eu acho que o PT precisa fazer algumas reformas, algumas mudanças para se colocar à altura dele dirigir um polo à esquerda para que as transformações sejam estruturais e atendam à maioria da população, e o governo Lula não seja um governo engessado pelas elites conservadoras que têm maioria no Congresso, no Estado, no Poder Judiciário, na grande mídia corporativa. Nós temos que romper com isso, nós temos que tensionar. Eu defendo uma governabilidade tensionada. Você tem que esticar a corda para que a volta dela vá se ampliando, senão a gente fica no mesmo ponto. E eu acho que esse é o dilema que o PT está vivendo. Nós temos que recuperar o papel da rebeldia, o papel da cultura, o papel das manifestações, o papel da militância. O PT tem que resgatar o sentido
transformador da militância política. E hoje nós não podemos fazer militância política libertadora sem colocar no mesmo programa, no mesmo eixo, a luta contra a exploração e a opressão, a luta da nova classe trabalhadora por direitos, mas a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta antirracista, a luta das populações originárias, a luta da juventude, principalmente da juventude negra e pobre, que está sendo exterminado pela política de segurança pública. Então, são questões que a gente tem que voltar a discutir, que não estavam postas quando o PT foi fundado em 1980. É realmente uma construção, né? Ele vai se construindo desde a sua fundação, vai mudando, mas sempre seguindo ali a mesma ideologia. Sempre aqui no nosso TBT, todos os nossos entrevistados, estamos recebendo aqui também o companheiro de Assis Diniz, deputado estadual, aqui no nosso estúdio, que inclusive foi um dos entrevistados aqui do nosso TBT. E eu pude conversar com ele, vou deixar ele entrar aqui para dar rapidinho um oi aqui para nós. Porque aqui tem história de vida. Vocês que nos acompanham, Genuíno, eu tenho com você não só o carinho, o respeito e a admiração, mas a luta você representa muito para o nosso partido. 2005 estava junto com o deputado Guimarães lá em Capuí, no 3º acampamento latino-americano da juventude, era 15 de novembro, marcou muito a vida de todos nós. E aquilo representou para a militância do PT que nós estávamos com a necessidade de um reencontro da nossa militância com a nossa história e, principalmente, discutir os valores e os princípios e aquilo que é fundamental para um partido que pretende e tem a necessidade de dialogar com um pé no governo, mas um pé na rua. Lula é pressionado pelo Congresso, Lula é pressionado pelo patronato, Lula é pressionado pela Farias Lima. Os trabalhadores têm que fazer o mesmo. Essa governança tem que estar pautada na pressão. E você é um dos quadros que nos possibilita esta reflexão. O segundo é com o Corinthians. Eu não sou corintiano, mas eu tenho um amigo que me fez gostar do Corinthians, Carlúcio Castanha de Souza Júnior, metalúrgico de São Paulo, do Monse, que me levou várias vezes para assistir jogo do Corinthians sem querer. Eu dividi apartamento com o Carlúcio em São Paulo. E você, como um bom corintiano, sabe que a nação corintiana tem orgulho de toda a trajetória. Por isso, meu amigo, um abraço. E tudo que esse partido tem, sua construção foi efetiva e foi a elaboração com a praxis revolucionária que você ajudou a chegarmos onde nós chegamos. Só estamos aqui porque tem pessoas como você, como o Disseu, como tantos outros que estamos hoje dizendo que bom que tem este partido, pessoas como vocês. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de dizer que o PT, como qualquer partido, é uma construção dinâmica, dialética e sempre aberta. E essa construção é como sujeito político que luta pela emancipação. Essa emancipação depende da nossa capacidade de pensar e de agir, de fundir isso que o companheiro falou da praxis revolucionária. Porque mesmo quando a gente chega ao Estado, através de eleição, se a gente não muda as estruturas desse Estado, elas nos derrotam ou nos cooptam. E esse é um certo dilema do PT. Mas já que ele falou do Corinthians, eu virei corintiano por uma situação bem singular. O Corinthians me deu o segundo alvará de soltura. Quando eu fui solto aqui no presídio Paulo Sarazate, eu recebi um alvará de soltura que eu guardo até hoje. Mas andar nas ruas naquele momento era meio arriscado, isso era 77. E eu dava aula no cursinho Equipe, lá em São Paulo, e às vezes quando eu atravessava as ruas eu tinha momentos de paralisia automática, de minutos, segundos. E um amigo meu me falou que eu precisava entrar no meio de uma multidão, e as multidões que eu tinha vivido era de 68, nós estávamos em 77, que fazia muito bem, mas não podia ter polícia nem repressão, que era exatamente o Morumbi, quando o Corinthians ganhou, depois de 22 anos, o título de campeão paulista que faria com a Ponte Preta. E eu assisti aquele jogo. E naquele jogo eu praticamente recebi um alvará de soltura, porque eu abraçava todo mundo e ninguém perguntava meu nome. E nem precisava perguntar o nome das pessoas. E foi assim que o Corinthians entrou na minha vida, nas minhas veias, nas minhas sensibilidades, muito forte.
Todas as campanhas eleitorais eu tive essa relação com a turma do Corinthians, com a Gaviões. Desfilei 2 vezes com a Gaviões no Carnaval de São Paulo. Então, eu criei essa relação muito forte. Porque quando eu estava preso no Carandiru, a turma falava do Corinthians como uma imagem muito simbólica para mim. Eu não conhecia o que era o Corinthians, não sabia. Mas eles falavam muito do Corinthians, na época do auge do Pelé, que derrotava o Corinthians em todas as partidas. E havia uma curiosidade. E eu acabei encontrando o Corinthians numa situação em que eu fui praticamente libertado de alguns fantasmas pela torcida do Corinthians. E realmente, voltando aqui para o que a gente estava conversando, trazendo muito isso, você citou que o PT precisa realmente se inserir nesses novos assuntos e da importância da comunicação. A comunicação atualmente é muito forte. Nós temos novamente o governo Lula, o presidente Lula, aí voltando à presidência à frente do Brasil. Quais os desafios que você considera que ainda, principalmente o PT, vai ter aí durante o mandato do presidente Lula, exatamente com essas suas questões que você pontuou aqui, de se inserir nesses novos assuntos? O maior desafio do PT é derrotar a extrema-direita, derrotar o neoliberalismo e enfrentar o imperialismo diante de uma nova ordem internacional multipolar que o Lula diagnosticou muito bem no seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O PT tem um desafio enorme com esse 3º mandato do Lula, que é construir este caminho alternativo de transformação e reconstrução do país. Por outro lado, nós temos que fazer isso de uma maneira muito dinâmica e rica, que é ao mesmo tempo que você tem que estar na institucionalidade e um pé na rua. Você tem que estar em cima e embaixo. E nós temos que trabalhar numa frente ampla com um polo à esquerda, porque só a direita pressiona o Lula. Nós temos que a esquerda tem que apoiar o Lula, exigindo o atendimento da população, exigindo as medidas mais duras contra o fascismo e a sua expressão em setores das Forças Armadas, colocando a necessidade de uma reforma institucional democrática, colocando a questão do fim da tutela militar, colocando mudança no sistema de justiça. Todo o aparato institucional do Estado precisa passar por mudanças. Agora, isso só ocorrerá se o PT tiver um pé na rua e um pé no palácio. Isso eu acho que é o desafio do PT. Eu acho que as direções do partido têm que fazer um processo de plenárias, de conversa, de mobilização, para que essa resistência popular que sempre existiu, inclusive durante o golpe de 2016 e durante a prisão do Lula, essa resistência que foi fundamental para a eleição do Lula, ela precisa adquirir uma cara com a plataforma de defesa dos direitos do povo e das reivindicações populares. Nós não podemos ficar simplesmente, exclusivamente, nos aparatos institucionais. Nós temos que dialogar, nós temos que voltar às raízes em que o PT nasceu de baixo para cima para dar voz e vez ao povo trabalhador. Essa é a missão do PT. O PT não nasceu do Estado, ele não é filho do Estado, ele não nasceu da institucionalidade, ele nasceu de um ato de insubmissão, de um ato de rebeldia das classes populares, da classe trabalhadora, para que ele pudesse exercer uma cidadania plena. E eu acho que esse é o dilema que a gente está vivendo hoje. Depois de tudo que a gente viveu na experiência do governo 2 do Lula, dos 2 governos da Dilma, do golpe, quer dizer, eu costumo dizer que se a gente não ganha corações e mentes para um projeto libertador, se a gente não conscientiza, se a gente não mobiliza, a gente acaba sendo identificado pelo status quo, e mesmo a gente realizando mudança significativa, muitas vezes a população não compreende que é fruto da luta. Um amigo meu, o Antônio Cândido, falava muito que era necessário a gente não ter ilusão na classe dominante e, mais necessário ainda, é a gente cuidar da cabeça e dos corações das pessoas para um projeto emancipatório. E falar em emancipação hoje é muito radical, porque a gente vive uma sociedade do medo, uma sociedade mercantilizada, uma democracia que é espaço do mercado, a gente vive o autoritarismo do preconceito, a gente vive o risco da morte, a gente vive a apologia da arma, a gente vive a indiferença, nós vivemos num individualismo violento, destruidor,
E é necessário que a esquerda, diante de uma crise tão profunda como essa, porque o futuro da humanidade está em risco, olha a guerra, olha o aquecimento global, olha as catástrofes ambientais, olha a fome, olha os refugiados. Diante de uma crise dessa, a esquerda tem que recuperar o seu papel de protagonista, tem que mostrar suas identidades, seu RG e sua CPF para ganhar corações e mentes para um projeto libertador. Nós não vivemos uma época de tranquilidade, nós vivemos uma época de muito desafio, de muita crise. E a esquerda tem que estar preparada para fazer esse enfrentamento através de um processo de organização popular, de formação e de mobilização. É pouco tempo para contar a sua história, nós realmente falamos da fundação do partido, desse momento atual que a gente vive. Você percebe que é um TBT do PT para relembrar, mas sempre a gente traz para a atualidade. Então, como todo convidado, gostaria de agradecer novamente a sua participação. Estamos felizes em ter você aqui, realmente a voz da experiência, uma grande referência dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, muito obrigado. E todo convidado que vem aqui, a gente encerra com uma mensagem. Eu gostaria que a sua mensagem fosse voltada para a juventude, visualizando esse cenário que a gente vive, para os jovens realmente conhecerem o Partido dos Trabalhadores, porque todo mundo que a gente traz aqui, a gente fala, vocês jovens, você só tinha a sua voz e você fez história, você construiu a sua história, você é uma referência. Então, realmente, para incentivar os jovens e motivar os militantes do partido. A juventude é vítima de uma dominação neoliberal, imperialista, violenta, autoritária, que cria uma estampa e uma estética que nega a cidadania no sentido amplo da palavra. Eu acho que o debate sobre a plataforma da juventude, sobre os direitos da juventude, sobre o direito à rebeldia, sobre os direitos que a juventude tem que expressar no partido, passa a ser fundamental. Você não vai dar lição, você não vai orientar, é dar espaço para a juventude se organizar, se expressar, se mobilizar. Eu acho que a juventude majoritariamente votou no PT na eleição de 2022. Agora, o exercício da cidadania rebelde, da cidadania insurgente, não pode se reduzir a votar periodicamente. Tem que significar ação política, ação em defesa da educação pública e de qualidade, de uma cultura que possa garantir a diversidade, de oportunidades para a juventude, de enfrentar a violência que atinge principalmente a juventude pobre, negra, das comunidades, das grandes cidades. Eu acho que o tema da juventude é, como se diz, a juventude é o nervo sensível, por onde as grandes tragédias começam e as grandes virtudes também são vitoriosas. E a gente viveu isso, né? Nós temos que recuperar aquilo que é o proibido proibir, aquilo que é o direito de sonhar, o direito de construir. E o PT tem que se abrir com políticas afirmativas para que a juventude encontre, dentro do PT, espaço para ele se realizar. Não é para ser cabo eleitoral, não é para só ser eleitor, não é para ser, vamos dizer assim, aparelhado. É a juventude para ter no PT espaço para exercer a sua dignidade como cidadão e cidadã. Muito obrigada novamente pela sua participação. Esse foi o nosso TBT do PT com o grande companheiro José Genuíno. Muito obrigado, companheiro. E companheira. Obrigada.